Parou de glorificar por quê, cenáculo? Dá glória a Deus à igreja. Maranata, meus irmãos. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus, cenáculo. Dá uma salva para Ele, meus irmãos. Glorifica o teu Senhor, igreja. Glorifica o teu Senhor, cenáculo. Senão as pedras vão fazer isso. Amém, igreja? Amém, Jesus. Jesus precisa da glória, irmão? Não, porque Ele já tem. Sabe por que a igreja glorifica? Meus amados irmãos, para testificação de que Ele é teu Senhor. Deixa Deus operar na tua fé. Se essa fé tiver no teu coração hoje, nem o diabo vai te aguentar aqui. Amém, igreja? Pode se assentar. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Maranata a todos os irmãos que compõem este ministério aqui nessa noite. Aos demais que estão pela internet em transmissão ao vivo nessa quinta-feira, dia 29/8/2013. Amém? Quinta do dia 29. Deus abençoe a todos que estão conosco pelo horadaverdade.com. Nossos amados convidados de Jesus, que passaram por esta porta estreita para serem revelados conosco nesta noite. Deus abençoe os irmãos que estão aqui em São Paulo na sede, aos demais que estão na ala virtual, enfim, compondo este corpo espiritual de Jesus na terra, da qual vai ser alimentado, revelado e tratado aqui nesta noite. O qual também Jesus é o cabeça disso tudo. Amém, cenáculo? Meus irmãos, antes de nós orarmos pela palavra de hoje, pastor, eu quero dar aqui à igreja alguns avisos importantes para tudo o que acontece aqui nessa igreja. Amém? Peço aos queridos irmãos que amam essa igreja como eu, que valorizam esta obra como eu. Amém? Eu não sou nada sem Jesus e não sou nada sem essa igreja. Sou praticamente nascido aqui, né, meus irmãos? Quem é nascido aqui? Tem muitos irmãos que é nascido aqui, né? Então você sabe do que eu estou falando. Os irmãos estejam orando por esse ministério, por essa igreja, estejam orando, amém? Para que esse ministério continue desenvolvendo ao Senhor uma obra que Ele mereça. É o que nós temos pedido ao Senhor Jesus, que o serviço dessa igreja a Cristo seja, amém, o de melhor qualidade, porque Ele merece tudo de melhor de nossas vidas, amém, cenáculo? Eu peço à igreja que você esteja orando, intercedendo. Eu vou colocar aqui alguns pontos importantes que essa igreja precisa da tua colaboração, da tua ajuda. Não esqueça da campanha A Pedra que Deus Dirigiu, irmãos, amém, porque o Senhor revelou essa campanha a essa igreja, e nós temos travado uma batalha espiritual com o diabo para levantar um recurso financeiro aqui para a compra da sede própria dessa igreja. Nós não conseguimos alcançar o valor ainda, porque nós não barganhamos aqui. A igreja sabe disso, que nós não fazemos arremate. Amém, irmãos? Quem faz isso é o diabo e os botiquins e Satanás que estão aí fora agora, comercializando fé. A igreja não faz isso, ela não pode fazer esse tipo de coisa. A oferta é de amor, a oferta é voluntária, como o dízimo também é um parecer pessoal do povo que congrega. A gente prega, mas não pode obrigar. Então a questão aqui é a seguinte: se espera um posicionamento por parte de quem ama, de quem crê. Então por isso, irmãos, que nós travamos uma batalha aqui, porque são poucos aqueles que amam e valorizam igrejas e ministérios como esse daqui. Mas é importante que essa igreja tenha uma sede própria. Eu tenho dito isso a todos vocês, todos os cultos que eu venho como pregador, como representante desse ministério também, amém, anunciar aos amados irmãos a importância que tem de que essa igreja tenha um lugar maior e um lugar próprio. Nós temos pedido isso ao Senhor, espere em Cristo, amém, que o Senhor toque nos corações certos, para que essa campanha seja alcançada por todos nós. Porque o dia que for, eu vou ser o primeiro a dar essa notícia para os irmãos aqui. Amém, cenáculo? Lembrando a igreja que todos estamos usufruindo desse lugar hoje aqui, como eu. Irmãos, amanhã programa Hora da Verdade em rede paulista, pela televisão. Amém, estará sendo pregado pela televisão a mensagem que se prega aqui. 5 da tarde, horário de Brasília. Estaremos pregando essa palavra pela TV aberta, canal Vivo TV, canal NET TV. Amém? Quem tem vai poder assistir pela televisão aqui na capital, São Paulo. Quem não tiver condições de assistir pela televisão, pode assistir pela internet, porque você vai rever, vai ver todo o conteúdo mesmo assim.
Amanhã, 5 da tarde, já estará disponível um vídeo pela internet para que todos realmente saibam o que essa igreja tem pregado na mídia. Amém? No sábado e no domingo será retransmitido em toda a Grande São Paulo, Mauá, Guarulhos, inclusive, pelos diversos canais a cabo que esta igreja locou para que a mensagem seja pregada. Meus amados irmãos, levantem a mão para o céu, agradeçam ao Senhor, amém, por este milagre. Ver uma igreja como essa pregando na televisão, meu amado irmão, é um milagre. Peço aos irmãos que estejam orando, colaborando materialmente, espiritualmente, para que esta igreja não saia do ar, para que ela se mantenha como evangelizadora no ar, na mídia, publicamente, que é o que nós temos orado e pedido ao Senhor Jesus. Espero em Cristo que os irmãos estejam ajudando. Amanhã estaremos no Jardim Vista Alegre, às 8 da noite, no nosso ponto de pregação lá, na congregação desse ministério. Esperamos em Cristo que todos que queiram estejam conosco lá, para cultuar e serem revelados pelo Senhor Jesus. No domingo de manhã estaremos aqui doutrinando aqueles que devem ser doutrinados e queiram ser membros aqui. E a igreja que já é membro vai poder estar orando, amém, no seu culto de oração. Tudo normal. À noite estaremos 7 da noite ao vivo, em culto aberto, para quem está na internet e para quem está aqui em São Paulo, como é de prática aqui nessa igreja, como já é de costume. Amém? Lembrando somente os irmãos que o bazar já está marcado, e esperamos as doações de todos que queiram ajudar essa obra, porque o bazar será no dia 14/9. Amém? Espero em Cristo que os irmãos estejam colaborando com tudo aquilo que você tem no teu coração, amém, para que essa igreja seja abençoada pela tua atitude, pela tua ação. E não esquecendo, irmãos, página no Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações, aonde você contribui com essa obra, fazendo que ela seja o teu perfil pessoal, e todos que te conheçam sejam evangelizados. Amém, Cenáculo? Não esqueça, curta e também compartilhe, porque senão não adianta nada. Amém? E o DVD da série Apocalipse, Maçonaria Evangélica, que é uma paulada na cabeça do diabo e desse povo que não sabe falar, amém, acerca desta coisa. Espero em nome de Jesus que os irmãos estejam divulgando, passando, informando, amém, meus irmãos? Hoje mesmo, pastor, eu publiquei no meu blog pessoal, em 73, 74, um pastor presidente da Assembleia de Deus Madureira foi consagrado a grão-mestre pelo Grande Oriente do Rio de Janeiro. Está de brincadeira comigo? Pois fala que o pastor Daniel fala mal de igreja. Os caras estão tomando sangue de bode e pregando em cima do púlpito, meu irmão. E coloquei ali no blog a carta de consagração e admissão desse cara como grão-mestre. E você sabia que para ele ser grão-mestre ele tem que pagar uma fortuna. Não tem que só beijar o bafomete, não, viu? O cara tem que desembolsar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não sei que fortuna que é essa daí. Mas ninguém é grão-mestre à toa, tá? E está lá na Assembleia de Deus Madureira o currículo de uma ordem maçônica numa fachada de igreja cristã. E o senhor Manuel Ferreira, como presidente até hoje, amém, e é maçom também, se encontrou com o reverendo Moon, fez um monte de palhaçada com Jesus e com o cristianismo. E depois o povo fala que a gente dá essa paulada à toa. Pergunta se eu sou maçom. Você tem essa coragem? Então, irmão, esse DVD é importante para dar resposta. Vamos dar resposta. Malafaia fala que não é maçom, mas depois que você assistir esse DVD, você vai falar que ele é. E a cambada que está com ele, amém, heterossexual, machão. Fica de pé, Cenáculo. Eu não me contenho. Eu não me contenho. Realmente, você pode falar, não tem problema, eu não me contenho. Eu não me seguro. Nessas horas falta o domínio próprio. Macho Man. Canta aquela música Macho Man. Vamos cantar para ele, né? Quanto macho apareceu na igreja agora, não, irmãos? Tá chovendo macho, né? Com Bíblia no braço. Meus irmãos, tá com a Bíblia na mão? Tirou do braço e pôs na mão? Amém, glória a Deus. Deixa de ser Danorex e passa a ser livro de doutrina, né, irmão? Faz o barulho santo que Jesus adora ouvir aqui nessa igreja. Os internautas, ouçam aí, ouçam um barulho aqui no Cenáculo em São Paulo, que você tem que fazer aí também, irmão. Olha o barulho aí, Bíblia na mão do crente. Toda a igreja batendo na palavra e deixando claro quem manda aqui, Cenáculo. Amém, Cenáculo.
Irmãos, uma vez o pastor Daniel assistiu um vídeo de chineses que receberam uma Bíblia depois de anos de igreja, que se sabe que eles são proibidos a serem cristãos na China porque a China é comunista. Eu vi o vídeo, eu recomendo inclusive que vocês entrem no YouTube e vejam esse vídeo quando essas pessoas pegaram uma Bíblia na mão, que elas receberam uma Bíblia pela primeira vez, elas choravam. Uma comoção que eu nunca vi dentro de uma igreja. É como se elas estivessem recebendo uma fortuna, uma herança, que desse a elas a garantia do mundo, a garantia da vida. Era uma Bíblia na mão de pessoas sedentas. Eu não sei se a igreja já teve esse efeito espiritual na tua vida, da importância da palavra de Deus. Eu creio que não. O povo está desprezando e desperdiçando muito o que se prega aqui. Acho que isso aqui é fácil fazer. Por que você não faz? Por que você não faz igual, irmão? Por que você não é nosso imitador? Como Paulo dizia, né? Sejais imitador de Cristo como eu também sou. Amém? Mas nós não temos visto esse tipo de choro aqui, nem de comoção, porque o povo está pisando em favo de mel, e a igreja está jogando pérolas para porcos, para gente que não quer ouvir. Eu espero em Cristo, irmão, que haja um povo diferente aqui nesta noite, desse povo que eu tenho visto, amém, anteriormente aqui. Levanta a espada para o alto, cenáculo. Quem está pela internet, ouça bem, estamos ao vivo, dia 29/8, nessa quinta, aqui no Cenáculo da Fé, em São Paulo, na sede. A igreja orando e clamando ao Senhor Jesus. Ora, Cenáculo, ora, igreja. Meu Santo poderoso, nós te pedimos a tua misericórdia, imploramos a tua graça. Raconteriando estéria, pronto pro cenário, xiribisto, anabianzúbia. Pelo teu sangue, põe a tua espada desbanhada no meio do teu povo agora, para cortar o laço do passarinheiro, o laço do diabo, a fim de que toda mentira, toda heresia, todo movimento falso, meu Senhor, será manifesto, meu Senhor, revelado pelo esplendor da tua glória. Quebra o pecado, a iniquidade, quebra os inimigos da cruz, a impenitência, a soberba, diante daqueles que têm, Senhor, se comportado na tua presença. Liberamos do teu sangue e te pedimos a tua misericórdia, para que uma igreja seja preparada aqui, para te receber no céu, a fim, Senhor, de que ela seja purificada, a fim de que ela seja, Senhor Jesus, alicerçada na tua doutrina, na doutrina da preparação, da santificação. Nós te pedimos, meu Santo Jesus, que o Senhor ensine os tempos, que o Senhor revele os acontecimentos, que o Senhor levante, meu Senhor, a cabeça do teu povo para olhar para o céu, à espera da redenção eterna. Pelo teu sangue queima a feitiçaria, quebra a bruxaria, quebra, meu Santo poderoso, o satanismo que está nesta terra, quebra, meu Senhor poderoso, meu Santo da glória, a incredulidade, a descrença, quebra, meu Senhor, pelo teu sangue, e ensina a tua igreja a fé, ensina a tua igreja o amor, ensina, Senhor, a tua igreja a esperança. Eu imploro, meu Santo poderoso, fala. Quem quer nesta palavra da glória a Deus, cenáculo? Amém, irmão, que bom. Então abra texto de Mateus 24. Mateus 24, 23. A igreja abra. E os amados, enquanto vão abrindo o texto, o pastor Daniel anuncia o culto aqui dessa noite. É importante falar porque o povão chega na internet e acha que nós estamos reprisando o culto. Então estamos em condição, ao vivo, diretamente da sede da Igreja Cenáculo da Fé em São Paulo. Amém? Transmitindo o culto de preparação e santificação para a volta de Jesus, como Ele nos pediu, nós estamos. Amém? Diretamente aqui da sede, sejam bem-vindos em nome de Jesus, todos os meus irmãos e convidados de Jesus que estão aí. Amém, cenáculo? Diga para eles, Maranata. Porque aquele que crê diz, e aquele que crê nele, cenáculo. Texto de Mateus 24, verso 23. Então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui, ou ali, não lhes dê crédito, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Prestai atenção, e eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, olhai,
ele está no deserto, não saia. Olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Amém? Quem quer esta palavra da glória a Deus? Quem quer esta palavra da glória a Jesus? Pode se assentar. Amém. Do que Jesus fala aqui? Profecia. E quando Jesus ele trata a questão falsos cristos, o que ele está querendo dizer? Gente, pessoas que estão querendo tomar atributos que pertencem exclusivamente a Ele. Jesus está falando aqui de uma prerrogativa espiritual que só possui, que só pode pertencer a uma única pessoa, testemunho, obra em uma única vez. E a previsão é esta: vão querer tomar, não de Jesus, mas de você. Porque dele ninguém leva. E o que quer dizer o Cristo? Cristo quer dizer, cenáculo, aquele que Deus escolheu para cumprir as profecias. O Messias, o ungido que Deus prometeu que enviaria. É disso que Jesus fala aqui. E para o Senhor, para a Bíblia Sagrada, para a confissão de fé da igreja cristã, esse lugar só cabe um nome. Entendeu? Este lugar só cabe um nome, um testemunho, uma obra. Mas eu não sei se os irmãos prestaram atenção aqui. Qual a probabilidade, cenáculo? E Jesus falou aqui: do relâmpago sair do oriente e ir para o ocidente. Quem pode me responder? Qual a probabilidade de um relâmpago sair de uma posição da terra e ir para outro canto da terra? Você já viu esse fenômeno? Ora essa, os irmãos estão com medo de responder? Você já viu um relâmpago grande assim? Por favor, tua lupa é grande, hein? Você deve ter um telescópio na tua casa lá que eu queria emprestado, né? Está olhando a casa dos vizinhos, é? Qual a probabilidade de um relâmpago desse? Zero. Não existe. Mas assim será a vida do Filho do Homem. Qual a probabilidade de alguém tomar o lugar do Cristo? Zero. Impossível. Porque ninguém tem o que ele tem. Ninguém tem o que ele tem. E é disso que Jesus fala aqui. Que aonde estão os abutres, estão as carniças. Aonde há carniça, há abutres. Aonde há falta de fé e de crença no nome exclusivo e único de Jesus, os abutres também estarão. Qual a direção dos falsos cristos? A carniça. Qual o objetivo dos falsos profetas? A carniça. Gente vulnerável, porque não tem fé, porque não tem convicção. E o Senhor Jesus ensina: não acrediteis se vos disserem a um outro Cristo, porque neste lugar só se encaixa uma pessoa, um nome, um testemunho, uma obra. Deus não vai enviar outro. Se o anticristo ou os falsos cristos vos vierem fazer os sinais
e prodígios, de forma sobrenatural, ao ponto, até, se possível, de enganar gente que está dentro da igreja. Não acrediteis. Porque eles podem fazer o sinal que eles quiserem fazer, e Deus permitir. Mas ser o Cristo, eles nunca vão poder ser. Entendeu? Ele é o relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente. Ele é o fenômeno que Deus manifesta nos quatro cantos da terra. Ele é a revelação de Deus, não há outro. Mas por que eu estou dizendo isso para a igreja? Porque eu tenho fé? Não. Não é só isso, não. Porque o crente também tem que estudar. Por que Jesus prega o que prega aqui? Porque ele quer muito convencer quem vai segui-lo de que ele é exclusivo? Não. De maneira alguma. Nunca vi nas palavras do meu Senhor teor de persuasão, ou ele tentando lubridiar com falsos ensinos. Não existe isso na Bíblia, filho. Quando ele está pregando isso, ele quer dizer o seguinte: ele tem elementos para ser. Eu quero falar o primeiro dele aqui. Me diga, quem tem uma relação com um Deus único, como ele teve? A definição bíblica, antes de entrar o Evangelho, irmão, antes de entrar o Novo Testamento, sabe qual é? Que o Jesus deveria ser filho de Deus. A igreja sabe o que é isso? Que quando ele se tornasse carne, semelhança humana, ele seria mais Deus do que homem. Então, quando a Bíblia fala do Messias, do Cristo que Deus enviaria, como os profetas anunciaram, o Antigo Testamento está dizendo o seguinte: só um encaixa na descrição do Cristo, que é o que a teologia bíblica ensina, a união hipostática. O irmão sabe o que é isso? Ele tem corpo, ele tem carne, mas a essência, a mente, o espírito dele é divino. Não foi a mulher que gerou, mas o espírito que despojou. Ele é filho de Deus porque de uma parte de Deus foi gerado. Só tem um. A criatura sai da terra, mas o filho de Deus sai de Deus. Essa é a diferença. Qualquer um que quiser tomar o lugar do Cristo vai ter que provar essa identidade. Essa natureza, um nascimento virginal. Você conheceu alguém querendo dizer que é Jesus? Mostra, pede para ele te mostrar o RG dele. É a primeira coisa que eu vou fazer com a besta. O besta, anticristo. Mostra o teu RG, a tua identidade para mim. Prova para mim que você não tem pai, que você não tem mãe. Nasceu do pé de jabuticaba. Veio da goiaba. Mas ele quer ser o Cristo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Mas não acrediteis. Só um poderia vir do céu para a terra, e o Espírito, por intermédio da Virgem, despojá-lo para que ele fosse mais Deus do que homem, mas tivesse uma semelhança humana, com uma mente, uma essência e um espírito divino. Ou seja, prevalece o Filho de Deus, não um homem. Quantas pessoas que não foram na igreja católica aqui, não tiveram outros ensinos por aí, que você sempre teve aquela visão de Cristo, de Jesus. Jesus, a história. Um bom homem, um bom filósofo, um economista, um ótimo conselheiro, um mestre, um curandeiro, um homem de boas ações. A Bíblia coloca ele acima disso. Estamos acentuando fé aqui. Estamos dando a essa igreja o que Deus realmente gostaria que tivesse
na tua confissão. Porque o diabo pode chegar amanhã usando quem ele quiser, com o sinal que ele quiser. Mas nós vamos demonizar todos esses sinais. É demoníaco, é satânico. Porque esses não procedem, não saem daquele a que Deus elegeu e é único. Para onde esses ventos nos levam? Para os vários lugares, mas não para este lugar, onde o Cristo se assenta, para servir ao homem com a salvação. Esta é a questão. Igreja é um lugar especial. Quando a fé dela está acentuada, e a visão que ela tem de Jesus é esta, que ele não pode ser substituído por nada e por ninguém. Que a probabilidade é zero de que Deus mande outro, entendeu, filhão? A probabilidade que Deus vai mandar um outro igual a ele é zero. Com Bíblia na mão você não pode falar uma coisa dessa. Se tiver algum judeu aqui, eu já te digo de antemão, que quem vai vir aí de Sião, para vocês é o diabo. Porque o santo de Deus vocês mataram e crucificaram. Hebreus 7, versículo 3. O Cristo é único porque só ele pode ter uma genealogia espiritual. Só dá uma sapiada no texto aí para você não achar que eu estou te enganando. Hebreus 7,3 diz para mim, o Cristo que Deus vai mandar, o enviado do alto para a terra, do céu para os homens, este tem genealogia espiritual, ou seja, ele não tem pai, não tem mãe, ele não tem família, ele não tem aniversário, ele não tem dia de morte, porque ele é o Filho de Deus, ele permanece para todo sempre. Esse é o Jesus que a Bíblia quer que eu creia. Mas talvez eu não tenha sido suficiente para crer. Então eis aí a carniça, e aonde estiver a carniça estarão os abutres. Porque a condenação do mundo é esta: não admitir e não recebê-lo nas suas condições. Você não tem obrigação nenhuma, mas ele preveu. O mundo está elegendo coisas e pessoas aí para substituir ele na tua vida. Porque dele ninguém vai tirar nada. Mas de você já tiraram tudo. E vão tirar isso também. E a pergunta que eu faço aqui nesta noite é esta: qual sinal maior você quer do que esse? Só uma vez. Uma única vez. Não vai ter outra. E ele falou isso para os fariseus: geração má e adúltera que me pede sinal. E o único sinal que vos será dado é o Filho do homem, o Filho de Deus que se faz homem, carne, pregando no coração da terra para os espíritos que estão em prisão. Uma única vez, não vai ter outra, filho. Agora, se não gostou, pega, joga no lixo. Se gostou, admita, aceita as condições que ele lhe dá. Porque se for impossível na tua mente admitir um Cristo concebido de um nascimento virginal, sem sexo, união física, junção carnal, entenda como você quiser. Eu tenho uma triste notícia para te dar. Você vai para o fogo do inferno só por causa disso. Eu acho que Deus está sendo bem claro hoje aqui. Tente colocar uma outra coisa no lugar dele. Vai se deslocar. Vai falhar. Não vai produzir. Com a Bíblia na mão, Deus aponta o dedo para você e para a sociedade que está lá fora. De que há um só, um único nome, pessoa, testemunho e obra que pode oferecer a essa igreja atributos consistentes de um Salvador que Deus enviou. No texto de Lucas 1, 34 e 35, a Bíblia anuncia o que os profetas anunciaram. Ele é aquele que nasce. É aquele
que representa, experimenta o nascimento virginal. Porque o Espírito concedeu. Maria não é mãe, José não é pai. Porque este fruto é de Deus. Ele precisa ser o Filho de Deus. União do divino e humano, sendo de uma única natureza, essência, substância. Ele é único. Mais Deus do que homem. Se você crê, eu digo para você que você tem um elemento poderoso para se salvar. Fé. Com acento. Se você não crê, de nada adianta a tua moral. Porque toda ela vai queimar no fogo do inferno, porque a base da salvação é a fé. É a eleição e aceitação do Cristo nestas condições aqui. Pode vir quantos irres quiser, mas virão de concepção e conjunção carnal, de natureza pecaminosa, como Maria, que foi eleita padroeira, corredentora pela Igreja Católica. A bestialidade, a contradição é a mesma. Aonde está a canice, estão os abutres, meu irmão. Querem derrubar demônio, maldição na tua vida? Aceita Jesus como Cristo de Deus, que é as comportas do céu. E o céu que você tanto quer aberto, Deus vai lhe dar por intermédio dessa fé. Marcos 8:31. Se caso você conseguir a proeza de alguém que anda por aí, sem pai e sem mãe, me chama, tá? Eu quero lá conhecer ele. Nasci e não tenho pai e não tenho mãe. Nasceu da zebra, da égua, do cavalo. Mas a Bíblia está dizendo para mim assim, ó. Deus está apontando somente para um fenômeno. Só teve um capaz de ser esse relâmpago que sai de um canto da terra e vai para o outro. Só um que Deus deu essa autoridade, esse poder. Por favor, não ponha outro nome no lugar. Lê o texto de Marcos 8:31 no cenáculo. Pode ler alto sem medo, vamos lá. Que povo tímido. Para, meus irmãos, pelo amor de Deus. Eu vou ter que orquestrar. Vou pegar a varinha. Marcos 8:31, leia todo mundo com voz alta, vai. Se vier um outro Cristo, não deis crédito. Se vos disserem, ei-lo aí ou ei-lo aqui, não acrediteis. Porque há um só, que está designado particularmente em íntima associação com a necessidade de um sofrimento e morte de expiatória, morte de cruz, para identificar-se com a humanidade culpada. Aquele que Deus vai mandar para ser o Cristo, o Messias, ele vai se encarnar de uma natureza identificada com a necessidade humana, de morte expiatória, para salvar e reconciliar a humanidade com Deus. O que Jesus fala? Eu vim para morrer. E com morte de cruz. Aqueles cujos profetas e profeta Isaías também disse
que vai levar sobre os seus ombros a iniquidade de todos. O pecado de todos vai cair sobre ele, e ele vai ser moído, sem mal nenhum ter feito, mas será moído pela iniquidade do homem. Aquele que será considerado como ovelha muda e calada, e entregue para ser obra expiatória de Deus. E Jesus começa a tratar a sua natureza ministerial, a natureza da sua encarnação, o porquê ele estava ali, o motivo dele estar entre os homens, o que ele veio fazer, o que ele veio pregar, o que ele veio representar para a humanidade. Então eis aí aquele que se identifica muito com a necessidade da raça humana, a necessidade de quem o substitua na condenação, a necessidade de que se morra no lugar de todos, de que o pecado de todos caia sobre ele, e Deus o elegeu para essa morte, para nos substituir. Então o Cristo deveria vir para tomar uma sentença tão grande, tão forte sobre ele, que ninguém vai querer substituir. É óbvio que ninguém vai querer levar a cruz que ele levou. É óbvio que ninguém vai querer. Por mais que aqueles idiotas da Índia, não sei se é Índia ou que lugar desse mundo aqui, ficam querendo que os outros fiquem pregando ele na cruz lá, porque tem uma seita que toda época do ano há homens que se flagelam assim, mandam os homens subir ele numa cruz e prega na mão e prega no pé e faz aquele espetáculo para querer se igualar a ele. A Bíblia não confirma, mas quando quiseram crucificar Pedro, é uma teoria, é uma suposição histórica, tá? Que queriam crucificá-lo como Jesus. Pedro se sentiu indigno e pediu de que ele fosse crucificado de ponta cabeça para não morrer como seu Senhor, porque ele sabia que Jesus é único. Mas espera lá, pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Cristo que Deus mandou, você precisa muito dele, ser humano, porque tua raça, tua natureza não é suficiente para sequer passar do teto dessa igreja quando você morrer. Todos estão reprovados, e a resposta de Deus é essa: estou enviando alguém autodesignado para representar uma obra de salvação pela qual ninguém se iguala e ninguém toma o seu lugar. E Jesus diz: o Filho do Homem veio para ser entregue e morrer com morte de cruz. Marcos 10, 45, abre. Fala bem alto que eu quero ouvir aí, meu filho. Aquele vocerão que você fez aqui agora, que Bíblia ele não quer ler, Bíblia ele não lê, mas ele fala de Deus, ele fala. Nem Mato Grosso não quer ler a Bíblia, mas quer falar de Deus. Nem Mato Grosso. Vai, Mato Grosso, que teu filho está chegando. Lê bem ao cenáculo. Marcos 10, 45, igreja. Pode ler. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Aquele que veio servir. Não veio andar de BMW, não veio andar de avião, não veio andar de bicicleta, de motoca, sair com gatinha, ficar andando com um monte, entendeu? Daquelas coisas que eu não sei qual é o nome, entendeu? Não veio ficar se exibindo pela televisão para fazer fama, ficar falando idiotices. Ele veio comprovar uma obra de serviço tão fundamental e importante para a raça humana, que mesmo que os homens quisessem imitar, não iam conseguir. Porque este veio para dar a sua vida em resgate de muitos. E quando eu caio na consciência da fé, o meu constrangimento não é mais tipo correr o risco de colocar alguém no lugar de Jesus na minha vida. Não. O meu constrangimento é amá-lo como ele me amou.
Eu não tenho mais problemas com a questão da eleição de Cristo na minha vida pessoal, mas tenho sérios problemas de confronto, como muitos aqui. Representar esse amor a Ele como Ele representou por mim, porque eu chego na conclusão de que para mim poder chegar um pouquinho desse amor, eu vou precisar de muita coisa como ser humano aqui na terra para isso. Porque se Ele vem do céu, da maneira como veio, não teve direito de infância, adolescência, liberdade de escolha, vida humana excelente, sonhos, fantasias, Ele já veio sabendo que Ele ia morrer. E morrer por gente que não merece, que não vale nada. Me perdoe, amado irmão, eu não mereço esse amor. Se eu recebi Jesus, foi pela graça de Deus, não foi por merecimento, porque por mérito, eu seria muito idiota de dizer que eu sou um predestinado a isso, porque eu não sou. Ninguém é. Opera a graça, não os homens, e a sua justiça. João 10, verso 11. João 10, verso 11. Abra cenáculo. Entenda. Poderia alguém tomar o lugar dele? Poderia alguém exercer atributos como esses que estão sendo pregados aqui? João 10, verso 11, que diz: eu sou o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas. É isso, cenáculo? Mas olha o que ele fala, irmãos, no versículo 10: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Versículo 12: o mercenário, a quem não pertence as ovelhas, não é pastor, de modo que quando vir o lobo, vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. Quem é o ladrão que só veio para roubar e matar e destruir? O diabo. Quem é o mercenário que não vem para amar as ovelhas, mas só tirar proveitos dela, porque ele não é pastor? De modo que, quando se vê o lobo, quando se vê o perigo, ele é o primeiro a fugir. Uma das coisas que eu vejo no falso Cristo, ou nesse movimento contraditório, é isso: muita teoria, muito discurso, muita pregação, pouca confirmação. Eu adoro ouvir os políticos falar de justiça. Eles seriam ótimos falsos cristos, porque eles são perfeitos no discurso. Mas o que é a história política desse mundo? A pura representação da omissão, da covardia, do abandono. Porque eles mais falam do que fazem. Então eu entendo que o falso Cristo, até propriamente o anticristo, é como o Obama. Faz um ótimo discurso, muito bem elaborado, inteligente, sem ler. Mas a hora que sai da telinha, ele sobe num tanque para matar. E defender os interesses dos mais ricos. E subjugar o mundo por causa da ambição do país que ele serve. Como também os demais. É isso que Jesus está falando aqui. Amar, só um. Amar ao ponto de dar a sua vida para salvar o outro que não merece, só um. Só um amou dessa forma. Só um intercedeu pelos pecadores. Só um ficou para repreender o lobo que veio matar, roubar e destruir. Eu te pergunto uma coisa: quem que te amou assim?
que sentou na cadeira elétrica no teu lugar, que deu a vida para você não morrer, que assumiu a tua dívida. Quem fez isso por você? Nem pai e mãe faz isso. Nem pai e mãe. As mães estão tacando os filhos no lixo e os pais estão matando os filhos por causa de coisa, pouca coisa. Aonde está esse amor? Aonde está esse pastor? Pode ser que você já tenha colocado no lugar de Cristo um outro pastor. No âmbito da tua adoração, eu lhe pergunto, aliás, eu pergunto, não afirmo, você vai se decepcionar, filho, pode ter certeza. Os homens decepcionam, os homens frustram a nossa esperança. Os homens, amados irmãos, eles acabam com a nossa esperança, mas este não. Ele ficou até o fim por amor a você. Olha, se vos disserem, olha o Cristo, ei-lo ali, ei-lo aqui, ele está na tua casa ou ele está no monte pregando agora, não dei crédito, porque este, para ser o Cristo, precisaria ser igual a mim. Quando a palavra de Deus começa a tratar, João 5,36, que você vai abrir agora, nos traz um Jesus, igreja, cujo estado, na semelhança de um homem, foi manifesto de uma maneira tão tremenda e tão gloriosa, que dificilmente até o anticristo ou os falsos cristos vão conseguir fazer o que ele fez. Lê o texto, João 5,36. Eu quero ler esse texto é maravilhoso. Vamos pregar para o anticristo hoje? Para o falso Cristo? Para a carniça? Aonde os abutres estão? Olha o que Jesus fala. Texto de capítulo 5, 19 de João. Em verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o pai fazendo. Porque tudo o que o pai faz, o filho o faz igualmente. Só um pode fazer o que Deus faz. Ninguém vai tomar o lugar dele. Porque o Cristo deveria comprovar uma relação tão forte, tão poderosa com o Pai Celestial, para ele ser o Cristo. É necessário que ele comprove que ser homem não alterou a relação com o Pai. E tudo que o Pai Celestial faz, ele também faz entre os homens. Porque ele comprova que para ser homem, a sua comunhão com o Pai não foi quebrada, ela continua inabalável. Quer ter uma noção disso, Senaco? Tudo que o Pai lhe dá para dizer e fazer, ele faz. Alguém tem dúvida disso? Eu adoro falar sobre isso, sabe por quê? Que os caras entram no mérito de que a Bíblia é escrita por homens. Mas é muito estranho você dizer isso para dar à Bíblia o desmérito. Porque muita gente crendo, envolvida com esse Jesus, para isso não ser verdade. É que nem o povo que entra dentro da igreja, que Jesus faz um milagre e comprova uma obra na vida dele. Depois que Jesus fizer, eu lhe pergunto, será que alguém vai mudar essa concepção nele? Enquanto é teoria, é uma coisa. Mas a hora que a coisa fica viva e gera-se prática, comprovação pessoal, ninguém tira da tua cabeça fé. A Bíblia, ela é uma comprovação de experiência humana. É muita gente num lugar, experimentando esse Jesus e vendo que aquilo que ele falava, fazia, realizava, ninguém podia fazer. João
será uma lâmpada de Deus entre os homens. Mas eis aqui aquele que é maior do que João. Porque o que ele fala e ele faz, só Deus poderia fazer. Só Deus poderia fazer. Só o Filho de Deus encarnado poderia fazer. Quem dá visão aos cegos? Quem dá as penas para o paralítico andar? Quem faz os mortos ressuscitar? Quem tem poder para fazer os ventos parar? Quem traz a palavra viva do céu, cuja sabedoria humana nunca poderia produzir, nunca poderia imaginar, e clonou quando foi fazer. Clonou, inclusive Mohamed. Por favor, meu filho. Até as leis e as constituições dos países são clonadas da Bíblia. Por favor, meu filho. Aquele que se encarna comprovou relação com o Pai Celestial. E tudo que o Pai manda ele falar, manda ele fazer, ele faz. E é muita gente crendo, vivendo, experimentando. Quando Paulo foi testemunhar, né? Rapaz, você matou, prendeu o cristão e agora você é um deles. Pois é. Eu estava a caminho de Damasco com uma carta de autorização dos sacerdotes para prender todo crente e matar. Mas enquanto eu caminhava no meu cavalão, eis que me apareceu uma luz que me cegou, e essa voz dizia para mim: Saulo, 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 porque tu me persegues? E eu disse a ele: Senhor, quem tu és? Eu sou a Jesus de Nazaré que tu persegues. Quem foi este homem depois deste encontro? Um homem diferente. Um homem que ninguém conseguiu prender a sua boca, ninguém conseguiu impedi-lo, ninguém conseguiu mudá-lo. Ele se tornou um crente, tão crente, que ele evangelizou a Europa. Ele saiu para os países gentílicos. Ele invadiu o mundo com o evangelho e anunciamento de Cristo para alguém que matava cristãos. É uma obra muito fenomenal, muito gloriosa. Eu lhe pergunto: Paulo existiu? Existiu, a história comprova. A história diz: ele existiu. A igreja existiu. A fé deles era esta. Estão espalhadas pelos escombros, por escritos literários. Está espalhado por todo lado, ninguém pode negar. Então é uma mentira muito boa para fazer tanta gente ficar enganada acerca desse Jesus mitológico que você quer dizer que existe. Acorda aí, meu filho. Tem gente trocando Jesus para acreditar em alienígena. Tem gente largando Jesus para acreditar num terceiro mundo. Não fala que eu sou idiota, retardado por ser cristão, que eu vou dizer o mesmo para você. Porque eu tenho prova na fé que eu professo. E qual é a tua prova que você tem para a fé que você professa, sua religião que você tem? Terra de cego, que adora imagens, se dobra diante de coisas que a fábrica produz, e querem falar de Deus. Maconheiro, cheirador de cocaína, fumador de baseado, seguidor de John Lennon, que achou que era mais famoso do que Jesus e parou com uma bala nas costas. Fala mal dele para você ver o que vai acontecer. Fala mal desse Jesus para você ver onde você vai parar. Ordinário, filho de Satanás. Abandona o Cristo para adorar aquela porcaria chamada Maria, para você ver onde você vai parar. Filho de Francisco. E a questão é a seguinte, sabe, Senado? Jesus adora uma igreja cheia de fé. Ele ama uma igreja crente, porque ele sabe que os crentes nele, os abutres não querem. Crente não é carniça. Crente não é carniça. Crente em Jesus
não é elemento para o diabo manipular. Pode fazer os sinais que você quiser no meio deles, que eles vão repreender o diabo, vão mandar o capeta para o lugar dele, se não para o inferno. Aqui o anticristo não engana, filho. A prerrogativa do erro só engana a camisa. Gente sem miolo, sem Bíblia, sem fé. O vento bate e leva, é assim. Mas crente tem raiz. Está na rocha. Ele abala, mas não quebra. Porque a força dele é Jesus. A força dele é a fé que ele depositou em Cristo. É disso que estamos falando aqui. Que o que Jesus representa, ninguém substitui. Quando Jesus diz, não acrediteis que haverá outro, ele quer dizer, não acrediteis porque a probabilidade é zero que alguém te mande um Cristo sem pecado. Você acredita nisso? Eu não. Olha, eles estão chegando aí. Estão chegando como? Sem pecado. Ah, eu duvido, eu quero ver. É filho de Francisco? Quero ver. Ah, ele tem um material diferente. O barro dele não é argila. Deve ser de Marte. Entendeu? Eu, pastor, estou com vontade de falar aqui, mas Deus está me prendendo. Sabe, ele não faz nada de errado. Ele não tem pensamento errado. Ele é puro, puro. Ele fez voto de pobreza. É o filho do Chico. Ele anda de sandália para impressionar. Pega a criancinha no colo para impressionar. Mas é a mesma porcaria, filha. Você olha para os mosteiros. Entendeu? Olha o nome, mosteiro. Fala o nome aí, outra coisa também. Fala, tem outro nome também que as veinhas adoram. Que as que gostam de ser canonizadas adoram. Madre de convento. Ah, debaixo da saia delas não pega fogo. São virgens, puras. Elas não têm vontade de fazer coisas erradas com o quarto fechado. São abstinência humana. Mas 1 Pedro 2,22 diz o seguinte: o Cristo não vai ter natureza e caráter modificado porque se tornou homem. Ele não será manchado pelo pecado, porque a sua vida será impecável. Ele está assegurado por Deus de que não vai pecar. Eis aí a ovelha sem mancha, sem defeito, sem pecado, que Deus te manda para ser teu salvador. Pastor, mas Jesus deitou com Maria. Toma cuidado, porque ele pode deitar com a tua mãe também. Eu acho bom você ir lá ver, conferir, porque pode traçar ela também. E vai traçar a outra que você está imaginando também. Ah, é? Da onde saiu isso daí? Não, pastor, acharam evidência. Não diga, filho. Eu quero ver, me leva lá. Por favor. Eu pago a passagem para ir lá. Vi de perto. A confirmação genética de que esse filho é dele. É dele, é? Então cadê a ossada? Para você poder fazer a experiência científica de que Jesus tem família constituída nessa terra. Não tem corpo, não tem osso, não tem nada. Vai todo, você está vendo muito Batman, muito Robin, muito Superman. Eis aí aquele que não tem pecado, cuja natureza e caráter não foi modificado, porque se fez homem, está assegurado de que não pecou. E essa é a justiça de Deus, a ovelha que não tem mancha, que foi entregue pela tua salvação.
Ele merece a tua fé, Ele merece a tua vida, Ele merece a tua adoração. E como diz a palavra, quem crê nele está salvo, mas quem não crê já está condenado. Para encerrar aqui, Senato, qual é o Cristo do futuro, hein, irmão? Jesus, ele fala disso também. O futuro. O que será? O Filho do Homem, versículo 30 do capítulo 24. Virá sobre as nuvens com poder e grande glória. Fala, cenáculo. Filho do Homem. O Cristo. O Jesus. Que é a história comprovada. Virá pela segunda vez. Sobre as nuvens, com poder e glória. O que isso quer dizer? Que se disserem para você, irmão, presta atenção, tá? Toma cuidado, hein? Que Jesus se reencarnou em alguém, você já olha pro cara e fala, idiota, Xuxa, besta encarnada. Jesus não prega a possibilidade futura de que ele se reencarne. Olha só, Jesus agora voltou para o século 21 e eu me deparei com ele de terno e gravata, com pastinha na mão, andando na Paulista. Não, pelo contrário, sentado numa moto cheia de gatinha, entendeu? Dando entrevista para o Jô Soares. Daí pergunto para aquela besta, qual o fenômeno que ele representa? Ele diz que Jesus foi e voltou nele. Ah, sério? E quando que ele incorporou? Quando que ele entrou? Você estava lá, né? Na banheirinha, mamãezinha, jogando aguinha para limpar as coisinhas, e de repente, puf, entrou, possuiu. E nós temos uma reencarnação configurada. Jesus diz não. O Cristo verdadeiro no futuro, ele não vai descer na terra de novo. Ele vai aparecer nas alturas do céu para arrebatar a sua igreja fiel e amada. Porque ele assinalou novo céu e nova terra para aqueles que se salvaram nele. Ele não vai vir de terno e gravata, mas sentado num cavalo branco, e na sua coxa escrita, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Racapuria, Xenéria, Piostéria. Pois é, deixa para você reencarnar no totó, na borboleta. Deixa para você. Você quer reencarnar? Vai virar púrpura e vão te jogar no carnaval. Mas ele não. Esse aqui não. Atributos estes que ninguém toma, que ninguém leva, não porque ele quer mentir para você, mas que para poder ser o que ele é, o que ele fez, o que ele representa, vai ter que viver tudo isso, filho. Eu lembro de Nicodemos. Senhor, quando o Senhor fala de nascer de novo, o Senhor quer dizer voltar para a barriga da mãe? Que é uma coisa impossível na ciência, né? Quem sabe alguém não consiga aqui. E quando você voltar para a barriga da mãe, caso você queira ser o Cristo, pega uma virgem. Só que tem um sério problema. Você precisa da ciência e precisa da virgem. E virgem você não vai encontrar em lugar nenhum, filho. Entendeu? Que nem maçaneta mais é virgem. Nem corrimão mais é virgem. Não tem mais virgem, está faltando no mercado. Mas de repente, Einstein, você consegue. De repente você consegue, vai saber, né? Você se deparam com uma dessas aí. Eu fico impressionado, Senado. O tamanho da corrupção com os líderes da igreja. Mas eu ouço do meu Senhor aqui o seguinte: que a demanda de uma liderança podre, suja, mentirosa,
corresponde com a opinião do público e com os anseios da sociedade, tá? Os abutres estão aonde está a carne, meu irmão. Dá uma salva de palmas para Jesus. Abaixa a tua cabeça, meu irmão.